Amém, gente? Pode se assentar. Hoje eu vou pregar assim. Eu tinha uma pergunta para começar, antes de começar a mensagem, onde que o JD está sentado nesse culto, né? Ah, você está lá atrás, JD. O que aconteceu? Tudo bem com você? Não, saudade só. Não, só fiquei com essa curiosidade. Fiquei pensando essa semana, onde que o JD ia sentar. Amém, gente? Boa noite. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Flávio, irmão gêmeo do Fábio, só que eu não tenho barba e nem cabelo. Muita gente me perguntou da minha barba e do meu cabelo, eu tive que tirar, gente. Enfim, brincadeiras sem graças à parte. Que bom ver todo mundo aqui, glória a Deus, que bom que você veio. Eu queria fazer um convite para você, desde já, para você abrir duas coisas, o seu coração e a sua Bíblia. Sua Bíblia, abra lá em 1 Samuel, capítulo 13, a partir do versículo 7. E abra o seu coração para Jesus, que eu tenho certeza que Ele quer falar com você nessa noite. 1 Samuel, capítulo 13, do versículo 7, a gente vai ler até o 14. Diz assim a palavra de Deus, 1 Samuel 13, versículo 7. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e de Gileade. Saul ficou em Gilgal, e os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Saul esperou 7 dias, o prazo que foi estabelecido por Samuel, mas Samuel não chegou a Gilgal. E os soldados de Saul começaram a se dispersar, e ele ordenou: tragam-me o holocausto, os sacrifícios de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecer, Samuel chegou, e Saul foi saudá-lo. Perguntou-lhe Samuel: o que você fez? Então Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando, e que não tinham chegado no prazo estabelecido, e que você não tinha chegado no prazo estabelecido, e que os filisteus estavam reunidos em Micmas, pensei: agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor. Por isso, senti-me obrigado a oferecer holocausto. Então disse Samuel: você agiu como um tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria te estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem, segundo o seu coração, e designou ele líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Amém? Na última mensagem que eu trouxe, a gente falou sobre ousadia. Vocês lembram? Ousadia. E a necessidade da gente ter ousadia em certas áreas da vida. E a primeira coisa que a gente falou foi que ousadia não é necessariamente algo ruim. A gente pode ter ousadias boas e ousadias ruins. Um exemplo do nosso treino: quem faz aqui academia, puxa o ferro, ou faz alguma arte marcial, ou algum outro esporte, você sempre tem o teu treino. Se o teu treino lá, por exemplo, foi fazer o teu levantamento terra lá, com 30 quilos, sendo que você consegue levantar ali os seus 50, não vai dar muito resultado. Se você ousar e pôr 50, na outra semana você colocar um pouco mais, você vai evoluir. Só que vai doer, vai te exigir mais, vai exigir mais atenção do teu movimento, e você vai estar sendo ousado, e essa ousadia vai te gerar um benefício. Mas se você tiver a ousadia de colocar 300 quilos, e não for igual o Mateus, né, se for eu colocar 300 quilos, eu acho que eu não carreguei 300 quilos na minha vida, eu vou me machucar, eu vou criar uma lesão. Então a ousadia, ela pode ser boa ou ela pode ser mal. E hoje a gente vai entender como que a gente pode ousar e não errar. Ousar e não acabar pecando. Ousar e não acabar se machucando. Ousar e não acabar machucando quem está do nosso lado, quem está ao nosso redor. E essa pergunta é: como ousar sem pecar? Essa é a nossa pergunta principal de hoje. E a resposta é bem simples. Sempre que você for ousar na sua vida, tema a Deus. Sempre que você for ousar, faça um check-up. Veja se você tem temor a Deus no seu coração. E o que seria o temor? Provérbios 9:10 vai falar que o temor ao Senhor
é o princípio da sabedoria, porque conhecer a Deus é ter entendimento. O temor a Deus ele é um sentimento de respeito e reverência por quem Ele é. O temor ele não é medo, ele é também medo, mas ele é um respeito. Existe muita diferença entre eu temer a Deus e eu ter medo de Deus. A Bíblia não fala que a gente tem que ter medo de Deus. Hebreus vai falar que a gente tem que entrar na presença de Deus confiadamente a fim de receber graça e socorro em momento oportuno. A gente pode chegar diante de Deus sem medo. Você pode chegar diante de Deus, você pode falar com Ele. Ah, mas eu não sei falar com Ele. Fale do jeito que você fala comigo. Fale do jeito que você fala com alguém que você conhece. Não precisa ter medo. Jesus não vai mandar um raio na sua cabeça porque você não falou, ó Senhor, estou aqui diante da tua presença. Falar palavras lindas e bonitas. Não, não tem problema. Mas a gente tem que ter temor. E esse temor é um respeito, porque a gente sabe que Ele é maior que a gente. E que Ele é infinitamente mais poderoso do que eu e do que você. O temor a Deus é dito na Bíblia como uma palavra que traz o sentimento de um respeito e uma reverência. E esse respeito e essa reverência acontece por um motivo, porque a gente reconhece quem é Deus. Eu gosto muito da maneira que C.S. Lewis, o autor de Crônicas de Nárnia, ele descreve Jesus, que vem como Aslan, né? Eu acho mais interessante o fato de ser um leão. E é legal, porque o leão ele tem toda uma pinta, uma presença, tem o rugido, a juba. E eu acho muito legal, porque os encontros de Aslan com as pessoas, os narnianos e os personagens do livro, tem personagens que falam que ficaram com medo, que não sabiam se corriam, mas ao mesmo tempo não queriam correr porque queriam estar perto dele. Então o temor de Deus é tratado nas Crônicas de Nárnia de uma maneira incrível, na minha opinião. Eu gosto de um momento em que tem aquele que foi o primeiro filme que saiu, A Rainha de Gelo, a Guarda-Roupa e, sei lá, e a Tábua de Passar Roupa. Nunca lembro o nome desse livro. E aí, é um nome bem aleatório, né? E, enfim, os narnianos, eles não conhecem Aslan, nunca viram Aslan. Aí tem um castor que fala para eles, fala assim, mas como que é esse tal desse Aslan, esse tal de Jesus aí? Aí ele fala, não, Aslan é assim, é poderoso e tal. Mas nos falem sobre a Rainha de Gelo. Aí tem a Rainha de Gelo, que é a malvada, e ela congela as pessoas. E é legal que chega uma hora que os meninos que tinham acabado de chegar naquele lugar falam assim pro castor, mas será que a Rainha de Gelo ela consegue congelar todo mundo? Será que ela não consegue congelar Aslan? E aí o castor começa a dar risada. Ele fala, capaz, você acha que ele vai conseguir congelar Aslan? Eu acho muito legal essa reverência que C.S. Lewis tem com a imagem, com a figura de Jesus. E a gente precisa ter isso também. A gente precisa entender quem Jesus é, a gente precisa buscar e conhecer Ele, porque a gente precisa ter mais respeito e mais temor a Deus. Aqui nesse texto que a gente leu, a gente contou aqui a história tem dois personagens principais. O primeiro desse texto é Saul, que ele foi o primeiro rei de Israel. E Samuel, ele foi o juiz que ungiu ele como rei. Samuel foi juiz, foi profeta. Então, a nação de Israel falou assim, olha, o povo lá tem rei, e nós não temos rei, a gente quer rei, porque a gente quer ser igual os de fora, a gente não quer servir a Deus. Mas enfim, Deus falou, olha, eu posso ser o rei de vocês, mas já que vocês querem um rei, eu vou arranjar um rei para vocês. Mandou Samuel ir lá, escolher Saul. Saul era da menor tribo, a tribo benjamita, ele era o que, se fosse para tirar no palitinho, era para ser meio que o último, não tinha muita chance de Saul ser o rei. Ele era grande, ele era forte, mas a tribo que ele pertencia era muito fraca, não tinha muita posição social, era uma tribo muito pequena. Mas mesmo assim, Deus escolhe Saul para ser rei de Israel. E Samuel foi aquele que ungiu ele como rei. Isso é muito interessante porque tanto Saul como Samuel foram escolhidos por Deus. Saul é essa história que eu contei para vocês, e Samuel é mais interessante ainda, porque a mãe de Samuel não podia ter filho. Ela não tinha capacidade de ter filho, então Deus abençoa ela, e ela tem Samuel, e ela fala assim, olha, esse meu filho ele vai ser nazireu, eles chamam o voto de nazireu. Ele é uma criança que foi dedicada desde a infância a trabalhar no templo, a trabalhar com as coisas de Deus. E aí tinha umas outras regras, ele não cortava o cabelo, tinha um monte de coisa. Então ele era um cara reconhecido por ser nazireu, por causa do voto dele, por causa da sabedoria dele. E Samuel é um cara que você não vai ver na Bíblia, pelo menos eu estou lendo Samuel, já li outras vezes, eu não vi assim, pecado dele falar assim, Samuel vacilou. A Bíblia não fala sobre isso. Samuel ele é um exemplo para a gente, um exemplo de juiz, um exemplo de profeta. Então a gente tem aí um cara que é Saul, que simplesmente foi ungido como rei, porque Deus viu em Saul alguém
digno de ser rei naquela época, e Samuel, que era um cara excelente, que temia a Deus e que fazia, desde pequeno, foi entregue para o serviço no templo. Né? Se você pensar, a gente tem dois caras top, dois caras shop, mistura de show com top. Os caras eram sensacionais. Eles eram tipo aquela seleção de Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno e Rivaldo. Quem viu sabe. Incrível, o Dream Team. Era gostoso assistir futebol naquela época. Eu gosto ainda, mas naquela época era muito bom. Você pensa, cara, os dois juntos não tem para ninguém. Juntou esse time, é um time de estrela, cara. Os dois juntos, um como profeta, outro como rei. Israel vai longe. Mas não é isso que acontece. Não é isso que aconteceu. Porque existia uma direção, sim, de Deus para os dois. Mas Saul, após as suas batalhas, ele tinha uma regra. Ele tinha uma orientação de Samuel. Samuel falava assim, ó, quando você terminar uma batalha, eu vou chegar lá, a gente vai fazer um holocausto, que era um churrasco, praticamente. Fazia o churrascão lá, eles cultuavam a Deus junto com aquele churrasco, comiam a carne. Por isso que Deus gosta de carne, viu, gente? Porque Deus gosta de churrasco. E Caim levou verduras para Deus e fez um holocausto de verduras e Deus não gostou. Viu? Fica a dica aí, para você que não gosta de carne. Vai ser o melhor ponto da mensagem hoje. Aí, ó. Mas Saul, ele simplesmente tem uma hora que ele decide não esperar Samuel. Samuel fala assim, ó, 7 dias eu vou chegar. Você me espera 7 dias? Saul falou, não, beleza, vou lá. Só que as coisas começaram a acontecer, alguns soldados fugiram, começaram a se afastar. E aí então Saul, ele tem um ato desesperado e ele decide fazer o holocausto. Algo que Deus não chamou Saul para fazer. E a minha pergunta, quando eu li esse texto, primeira vez, eu estava de manhã indo para o ponto de ônibus, até eu estava orando, falando assim, Deus, mas por que Saul fez isso? Às vezes eu fico pensando assim, Deus não é tão claro falando com ele? Deus às vezes não é tão claro falando com a gente em algumas coisas? E por que mesmo assim a gente faz? Deus é muito claro às vezes. Tem coisas que ele falou e ele repetiu e já está careca de saber e a gente ainda faz. E Saul foi a mesma coisa. Deus tinha dado a orientação, olha, espera 7 dias. E aí a minha pergunta foi, Deus, foi só porque Saul demorou? Que Samuel demorou? Desculpa. Eu pensei, não, Samuel não demorou, ele falou 7 dias. No 7º dia ele chegou. Tipo assim, Saul fez de manhã o negócio e Samuel chegou logo em seguida. Por que ele não esperou um pouco mais? Por que às vezes a gente não espera um pouco mais para tomar algumas atitudes erradas? C.S. Lewis também tem uma outra frase no Crônicas de Nárnia que fala que um gole na razão, às vezes acalma o coração. Às vezes quando a gente para pensar um pouco, o nosso coração fala, opa, não devia ter feito isso. E por que a gente tem as mesmas atitudes que Saul? E aí eu falei, tá, mas então Saul eu acho que ele era orgulhoso, ele não queria depender de ninguém, porque eu li mais para frente que ele fez uma imagem dele, uma estátua. Falei, Saul devia, acho que ele queria fazer tudo, a batalha, ele queria cobrar o cruzamento, cabecear, ele queria fazer tudo. Porque ele queria estar ali. Será que era isso? Eu pensei, mas será que talvez Saul era ansioso? E dessas 3 opções que eu pensei, eu falei, não, na verdade Saul era ansioso, assim, igual eu, e ele não esperou terminar o prazo que Samuel tinha estipulado. Mas depois eu fiquei refletindo no caminho até o ônibus, e o Espírito Santo falou muito forte comigo, que o problema de Saul não era ansiedade. Saul não tinha problema de ansiedade. O problema de Saul é que ele não temia a Deus. O nosso problema muitas vezes não é os nossos pecados, não são as nossas falhas, não são os nossos erros. O nosso maior erro é que no meio do caminho da nossa vida, às vezes a gente esquece de temer a Deus. A gente esquece por que nós fomos chamados. A gente esquece o nosso motivo de levantar da cama todos os dias. A gente esquece que as pessoas que estão do nosso lado são pessoas, não são nem mais e nem menos que a gente. Às vezes o problema de um namorado ou de um casado que ultrapassa os limites do relacionamento não é só safadeza. Às vezes é falta de temor a Deus. Porque Deus fala que a gente tem que cuidar da pessoa que está do nosso lado. Nós, homens, dá a vida para a nossa esposa como Jesus amou a igreja. Ou seja, se precisar entregar a tua vida, você vai ter que entregar. Às vezes o motivo da gente ficar mexendo no celular durante o culto, durante a nossa célula,
Não é porque o pregador ou o louvor não é legal, é porque a gente não teme a Deus. Às vezes o problema da gente não buscar a Deus durante o nosso dia não é a falta de tempo, é a falta de temor a Deus. Semana passada o pastor falou sobre os frutos da carne, e eu fui extremamente impactado com o apelo, em que eu pensei assim, agora o pastor vai falar para a gente fechar o olho, porque pastor gosta de falar para a gente fechar o olho, pregador gosta de falar para a gente fechar o olho, e ele vai fazer a gente orar, né? E ele falou assim, eu não quero que você feche o olho, eu quero que você abra o seu olho, porque os frutos da carne, os pecados, as falhas, os erros nossos, eles são como tijolinhos que a gente vai construindo. E às vezes a gente não precisa fechar o olho, a gente precisa abrir o olho. Isso eu fui extremamente tocado. Por isso, porque o que eu acredito? Eu acredito que a falta de temor é o que faz a gente pegar o tijolinho do pecado e começar a construir as nossas construções de pecado, os nossos ídolos. É a falta de temor no coração que faz a gente querer flertar com o pecado, faz a gente ficar olhando pela janela o pecado e salivando, porque a gente perdeu o temor a Deus. O temor a Deus é muito importante, e a gente vê isso aqui nesse texto, porque Samuel ainda temia a Deus, e Saul não temia mais a Deus. Se você parar para pensar, a gente vive numa sociedade que não existe mais respeito. Parou para pensar isso? Professor hoje, o que acontece com o professor numa sala de aula? Quais são as histórias de professores que quase apanharam na sala de aula porque reprovaram um aluno? Autoridades, policiais. Eu já vi quantas vezes guarda municipal ser maltratado. Quantas vezes você já não viu a pessoa falando mal de polícia? Eu sei que tem policial corrupto, mas isso não significa que todos são. A gente perdeu o respeito. Cansei já de ver notícias. Quantas foram as notícias esse ano? Pense nesse ano. Por exemplo, Brumadinho. Aquilo ali é uma falta de respeito, gente. Aquilo ali é uma falta de respeito com as vidas, com as pessoas, por causa de dinheiro, que é papel no final das contas. E quando Jesus voltar vai ficar tudo aí, o papel. Maridos que batem em esposa, às vezes talvez não batem fisicamente, mas emocionalmente. E a batida é forte às vezes. A gente vive numa sociedade sem respeito. E como a gente vive nessa sociedade sem respeito, a gente começa a ser influenciado. E isso não pode acontecer na nossa vida. Porque se a gente deixar a falta de respeito entrar no nosso coração, daqui a pouco a gente não teme mais a Deus. Tanto faz o que Deus pensa. Tanto faz. Não dá nada. Não dá nada é o que a gente mais escuta. Dá sim. Dá bastante coisa. Quando a gente perde o temor a Deus, a gente vive uma vida de pecado. E eu não vou dizer para você que o teu pecado, Deus vai olhar e falar assim, você está pecando, vou mandar um raio lá, vou fazer mal para ele. Não, Deus não vai fazer isso. Porque o pecado já faz isso por você. O pecado já faz isso por você. Deus não precisa fazer. Tudo aquilo que você faz que é fora da vontade de Deus, já vai te fazer mal por si só. Esse é o preço do pecado, é a morte. E a grande pergunta é, como que a gente faz para resgatar o temor no nosso coração? Talvez é a primeira vez que você entra numa igreja, a primeira vez que você vem num culto, talvez já é uma pessoa aí que já nasceu dentro de um lar cristão, ou talvez tenha alguns meses, talvez está fazendo discipulado, talvez você acabou de se batizar. Mas independente da nossa caminhada, de quantos anos de ministério a gente precisa olhar para dentro da gente todo santo dia e falar assim, será que eu temo a Deus mesmo? Quando tiver aquela situação de você poder ganhar uma vantagem, ninguém vai ficar sabendo, você vai olhar para dentro de você e falar assim, não, eu temo a Deus. Eu sirvo a Deus, eu sei que Ele está me vendo, e eu sei que essa não é a vontade dEle para mim, porque Ele me fala que eu tenho que ser justo, honesto. O temor a Deus é aquilo que nos coloca na linha. E a primeira pergunta que eu fiz depois de pensar tudo isso e falar tudo isso com Deus foi, Deus, como que eu posso fazer para resgatar o temor na minha vida? Como que eu faço para resgatar o temor na minha vida? Se eu estou sentindo que eu estou perdendo o temor, eu estou perdendo o respeito a Deus, as coisas de Deus. Primeira coisa, lembre-se de quem você é. Pare, se olhe no espelho, olhe para dentro de si, faça igual o salmista fala, Senhor, sonda o meu coração. Coloca um negócio dentro de mim, assim, para eu entender o que tem dentro de mim. Você vai ver que você é limitado,
que você é falho, que por mais que você tenha faixa, medalhas, títulos, contratos, bolas de ouro, qualquer coisa, diplomas, você ainda é fraco, falho e limitado. Se você não entender que você não é tudo aquilo que a gente às vezes se imagina, não é para você entrar em crise e falar assim, eu não sou ninguém, eu não sou nada. É só para você ser realista. E falar assim, olha, às vezes eu tenho vontade de chutar o pau da barraca. E eu preciso cuidar de mim. Às vezes eu tenho vontade de jogar tudo pro alto. Às vezes eu tenho vontade de brigar com tal pessoa. Eu tenho vontade de enfiar a mão na cara daquele que faz isso comigo. É isso, às vezes você tem que parar e olhar para dentro de você e ver isso. Porque a gente vê assim, irmão, amém, irmão, tudo bem com você? Deus abençoe. E a gente vai entrando nessa onda de estar sempre bem, de estar tudo certo. A gente entra na onda de não ter um amigo nosso para a gente confessar os nossos pecados. Quantas vezes já cheguei para o pastor, pastor, estou mal, cara, vacilei nisso, estou errado nisso. Quantas vezes amigos meus, isso me ajuda a desconstruir a imagem que eu quero que as pessoas tenham de mim. Veja, reconheça quem você é. Primeiro passo. E o segundo passo é, lembre-se de quem é Deus. Que Deus é muito maior do que eu e do que você. E que bom que a gente pode confiar num Deus que é maior que a gente, que é onipotente, que é onipresente, que conhece quantos fios de cabelo nós temos. A gente pode descansar nesse Deus. A gente pode confiar nesse Deus. Isso é incrível. Porque esse Deus, mesmo não tendo obrigação nenhuma de fazer nada por mim e por você, porque a Bíblia vai falar, nós somos como um vaso de barro, e Deus é o oleiro. Você já imaginou um oleiro assim, fazendo um vaso de barro, e o vaso de barro falando assim, olha, você tem que me encher de água. Não tem. O Criador não tem nenhuma dívida com a sua criação. Mas ele tem um sentimento de amor por você, de paixão. E ele te ama, e ele quer te ver bem. Mas para que a gente possa reconhecer o amor de Deus, a gente precisa entender quem Ele é. Que Ele é o Senhor. Às vezes a gente trabalha igual um louco. Mas Deus não cuida de você? Às vezes a gente tenta articular as coisas de uma maneira incrível, porque a gente acha que Deus não vai dar conta. Imagine só, eu tenho que ajudar Deus. E não precisa. Você pode descansar nos braços de Deus todos os dias que você acordar. Porque Deus, Ele quer que você descanse nele. Ele quer que você reconheça quem Ele é. E quando eu estava lendo tudo isso daqui, eu gostei muito de Provérbios, eu lembrei de Provérbios 9:10, que fala sobre os princípios, e é interessante porque na Bíblia, a primeira palavra da Bíblia é princípio. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E aqui, a palavra princípio aparece de novo, só que ela não aparece com a mesma palavra. Não é o Ereshit, que é a primeira palavra que tem lá, que é Bereshit, no princípio. É uma outra palavra. E eu falei, Deus, mas por que o Senhor escolheu essa outra palavra? E é interessante porque esse princípio que o Provérbios vai trazer, não é um princípio de começo, é um princípio de fundamento. O temor a Deus é um princípio da sabedoria. Você quer ser sábio? Tema a Deus. Tema a Deus. Tenha respeito por Deus e pelas coisas dele. Respeito pela palavra de Deus. Respeito pelo ministério em que você trabalha, em que você atua. E eu logo na hora pensei do montanhista. Um montanhista que tenta subir uma montanha muito grande. Bem grande. Tipo JD nos Legendários. Achou que ia escapar, né? Não vou falar mais nada. E quando a gente chega nos Legendários lá, é um curso que a gente tem, que a gente fica 72 horas na presença de Deus, e é incrível. Se você puder fazer, eu recomendo. Uma das coisas que você chega lá e você recebe a água. E eu achei muito interessante isso, porque água é um negócio essencial. Você fica sem tomar banho, sem comer, sem dormir, mas sem água, a boca começou a secar, meu amigo. O mau humor desce na hora. É complicado ficar com sede. A água é um princípio, se você quer fazer uma caminhada de longa distância. Assim como o temor. Ele é principal, ele é fundamental. Nós não conseguimos na nossa caminhada com Jesus andar sem temor, sem o respeito devido que Deus merece. Não é porque Ele vai ficar ofendidinho. Deus não vai ficar ofendido. Mas é que isso vai te fazer mal. Muito mal. Eu lembro muito das crianças antigamente, eu me incluo.
A minha mãe, ela tinha um olhar, cara, incrível, cara. Não sei se a mãe de vocês também tinha, assim, um olhar, assim, que quando ela falava o nome com o sobrenome, em sílabas, Fabio de Oliveira. Cara, já era. Estava sentenciado no nome. Chegar em casa por 3 calça jeans, que a sua vai ser grande. Mas as crianças tinham aquela coisa do olhar, né? Às vezes a criança estava bagunçando, a mãe olhava assim, aquele olhar de em casa a gente conversa, né? Aquele olhar assim, a criança já, opa, entendi o recado, recebido, parece que é o Wi-Fi na época. Eu acho muito interessante que hoje em dia a gente perde um pouco disso, né? Esse temor, esse respeito. A gente precisa voltar a ter mais temor. Temor pelos nossos líderes, pelos nossos pais. Temor pela palavra de Deus. Entender que isso aqui é um livro importante. É para a gente ler e meditar nele todos os dias. Temer que isso aqui, o que está escrito, é verdade. Que a gente não pode achar que isso aqui tudo é fantasia. Isso aqui é a palavra de Deus escrita. Tem que respeitar isso aqui. Existem lugares que não podem ter Bíblias. Hoje a gente tem o privilégio. Tem aqui no tablet, no celular, impresso. 500 versões, traduções diferentes. Uma vez me perguntaram, mas a Bíblia não é um monte de historinha. Vou ficar lendo historinha. É igual a fábula. Não é, a palavra de Deus. Mas está escrito na Bíblia que Jonas foi engolido por uma baleia. Falei, se tivesse escrito que o Jonas tinha engolido a baleia, eu acreditava. Porque é a palavra de Deus, cara. Deus não brinca com a palavra dele. Deus é sério, cara, quando Ele quer que a gente tome atitudes. E a gente precisa voltar a resgatar o temor. Para encerrar, hoje eu estava conversando com a cunhada do Léo até, que ela está grávida e vai ter um filho, e o nome é Noé, né? Noé em inglês. E a gente estava conversando e eu falei para ela assim, você sabia que Noé foi o primeiro cara da Bíblia que a palavra graça aparece? A palavra graça aparece na Bíblia a primeira vez com Noé. Diz assim que Deus viu graças, Deus viu graça aos... Não, Noé viu graças ao... Deus viu graças enquanto ele olhava Noé. Noé, ele agraciou os olhos de Deus. E eu dividi isso com ela, ela falou, nossa, que legal. Eu falei, é verdade. E Noé foi um cara muito temente. E o temor de Deus fazia com que... o temor de Deus que Noé tinha, fez com que Deus olhasse para ele e falasse assim, isso me é agradável aos olhos. Quando a gente tem o temor a Deus, Deus se agrada das nossas vidas. Porque Ele sabe que o mais importante a gente tem. A gente pode ter falha, pode ter defeito, mas quando você tem temor a Deus, quando Deus falar para você, olha, isso aqui está errado na tua vida, você vai falar, sim, Senhor, Deus, vou mudar, Deus. Vai ser difícil, vai ser complicado, mas, ok, o Senhor é o meu Senhor. Olha, quando Deus chamar alguém que é muito próximo teu, muito teu amigo, para chamar a tua atenção, às vezes Deus usa pessoas próximas de nós. A gente vai falar, beleza, entendi, Deus, o Senhor mandou o meu amigo. A gente não vai falar, esse cara está com inveja de mim. Quando a gente teme a Deus, a gente entende quando Deus está falando com a gente. E principalmente, a gente baixa a cabeça e fala, sim, Senhor, eu entendo que o Senhor está falando isso para mim, porque o Senhor quer o meu bem. Convido você a fechar os seus olhos onde você está, que você possa refletir sobre isso. Será que na nossa caminhada a gente não perdeu o temor a Deus? Será que a gente já perdeu esse respeito? O respeito de entender que Ele é o Senhor e que nós não somos. Que Deus é maior do que nós e que nós somos pequenos. Às vezes a gente está olhando para os nossos pecados e a gente olha para a fumaça. A gente não olha para o fogo. Os nossos pecados são fumaça. O motivo deles existirem é a nossa falta de temor a Deus. É a nossa falta de respeito com Deus. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado por cada um que está aqui, Deus. Obrigado porque o Senhor Deus nos dá orientações, Pai. O Senhor fala conosco, o Senhor manifesta a Tua vontade, Deus. E a Tua orientação, Pai, é que nós possamos temer ao Senhor, Deus. Que isso possa ser realidade nas nossas vidas. Se a nossa caminhada, Pai, começou agora, que a gente possa começar já com o temor do Senhor, Deus. Que a gente possa aprender a respeitar, Deus, o Senhor, a Sua palavra, as orientações que o Senhor nos dá, Pai.
Mas Deus, se por um acaso, Pai, existem pessoas aqui igual eu, Deus, que já veio na igreja, já conhecem o Senhor há muito tempo, mas no caminho, Pai, a gente vai perdendo. A gente vai perdendo o temor, a gente já não prepara direito a mensagem da célula, a gente já não ora daquela maneira que a gente orava antes, a gente já não tem tempo com o Senhor, Deus. A gente constrói uma vida, Pai, simplesmente de aparências. Que hoje, Pai, o temor do Senhor possa voltar nas nossas vidas e nos nossos corações. Porque às vezes, Deus, eu vejo que é isso que falta para eu vencer os meus pecados. Senhor, derrama sobre nós o Teu temor, que nós possamos reconhecer quem nós somos, que nós possamos reconhecer quem o Senhor é, para poder viver a Tua vontade nas nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Deus. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Bom, pode se colocar de pé, vamos louvar o Senhor. Estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego a Tem um momento especial do nosso culto, todo mês que a gente se reúne aqui, para que a gente tenha um tempo de comunhão juntos, para que a gente possa não apenas estar orando juntos aqui, estar buscando a Deus juntos, mas que a gente possa olhar um para o outro e nos ver como iguais diante de Deus. Isso Deus fez o que para a gente? Jesus ensina para a gente a ceia do Senhor. Vou pedir para o Fabinho, para o Fernando, estar aqui na frente. Se você tem o desejo de participar desse momento com a gente, eu peço que você continue em pé, tá? Está de uniforme hoje, ó. Bonitinho, guardado. Queria que você abrisse tua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Esse texto fala sobre algo muito interessante que Jesus ensina pra gente. A ceia do Senhor ensina algo importante. Ensina a gente a olhar lá atrás. Ensina a gente a ver um povo que estava preso no Egito, escravo. E Deus liberta esse povo e tira eles de lá. Deus liberta. Você crê nisso? Deus liberta. Muitos de nós vivemos presos ao pecado, mas como foi falado no sermão hoje aqui, muitos de nós vivemos sem temor algum a Deus. E Deus liberta a gente dessa falta de temor. Se a gente olhar um pouco mais adiante, a gente vê a história de um Jesus que foi crucificado. E é uma história que é contada pessoas para pessoas e para pessoas. A Bíblia conta essa história, o cinema já contou essa história. Mas para muita gente é uma história triste, porque ali fala de um homem que morreu para o mundo inteiro.
Jesus é o Salvador e morreu por cada um de nós. Você crê nisso? A história continua. Diz que esse mesmo homem que morre, ele ressuscita. Isso torna ele Deus diante de tantos outros que se consideram Deus e morreram e não continuaram. Então Jesus vive. Ele é um Deus vivo. E você crê nisso? Então você está recebendo o seu cálicezinho, o seu pedaço de pão. E eu vou pedir para você acompanhar comigo o começo dessa leitura que fala: porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse: esse é o meu corpo que é entregue em favor de vós. Todos pegaram? Alguém ficou sem? Falta alguém? Nicolas lá atrás. O pessoal pegou aqui? Pegou? E esse texto fala para a gente fazer isso em memória dele. Então esse é o memorial. O pão continua sendo pão e esse cálicezinho de suco de uva continua sendo um cálice de uva. Mas o que Jesus ensina para a gente é que a gente tem que ter comunhão. Comunhão é a gente poder adorar a Deus junto aqui. Comunhão é a gente poder louvar a Deus junto aqui. Comunhão de a gente poder olhar um para os outros aqui em volta. Entender que ninguém é melhor do que ninguém. Deus ama todos nós. Tem um plano maravilhoso na vida de cada um de vocês. Se você acredita nisso, o texto fala que na noite que ele foi traído, ele deu graças. Depois partiu o pão e disse: este é o meu corpo que é entregue em favor de vós. Façam isso em memória de mim. Então, comemos do pão. Assim também, depois de jantar, ele pegou o cálice e disse: esse é o cálice, a minha nova aliança, feita por Deus com o seu povo. Aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem desse cálice, façam isso em memória de mim. Então eu te convido, olha para a pessoa do teu lado e fala assim: o meu desejo é que Deus te abençoe grandemente. Bebamos do cálice. Senhor Deus, muito obrigado por esse tempo na Tua presença. Obrigado pela palavra de hoje, pelo louvor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, tudo aquilo que o Senhor é em nossas vidas, ó Pai. Mas o que eu te peço, ó Pai, é que essa comunhão na Tua presença se torne algo cada vez mais presente em nossa vida, ó Pai. Que o temor faça parte, ó Pai, do nosso dia a dia, ó Pai, para que possamos olhar e Te adorar, ó Pai. O tão grande o Senhor é na vida de cada um aqui, ó Pai. Tenho certeza que cada pessoa aqui tem uma história para contar diante de Ti. Cada pessoa tem um milagre para contar aqui nas suas vidas, ó Pai. Mas são essas coisas, Pai, que nos movem aqui em comunhão, ó Pai. Que nos fazem olhar um para os outros, ó Pai, e entender a Tua vontade em nossas vidas, ó Pai. Que precisamos Te servir, Te buscar, Te adorar, Te amar. E principalmente, ó Pai, nos entregar por inteiro diante de Ti, Senhor. Eu oro agradecendo pela vida de cada um e por esse tempo que tivemos, Senhor, no nome de Jesus, Pai. Amém, amém e amém. O texto continua falando: cada vez que vocês beberem desse cálice, façam isso em memória de mim. De maneira que cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso aquele que comer do pão do Senhor ou beber do cálice, de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e contra o sangue. Portanto, cada um examine a sua própria consciência. Então coma e beba deste cálice, deste pão. Amém? Vamos louvar mais um pouquinho aqui, porque esse louvor é muito bonito. Eis-me aqui, rendido
Feche teus olhos nesse instante e coloca diante de Deus tudo aquilo que você acredita que está te afastando da comunhão com Ele. Escuta esse louvor. Esse louvor fala: rendido estou. Renda diante de Deus aquilo que você precisa colocar diante dEle. Aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser salvo, aquilo que precisa ser liberto, aquilo que precisa de um milagre. Coloca nesse instante, fala para Deus. Só você e Deus. Não importa com quem está do teu lado. Fala para Deus o que está no teu coração. Você falou? Agora canta junto, com toda a força que você tem no seu pulmão. Pode sentar. Tem uns avisos rapidinhos para você aqui. O primeiro aviso é que amanhã, você que assistiu a nossa agenda da semana, aquele videozinho que vai no WhatsApp para você lá nos grupos, amanhã tem Curitiba Fight Pro. E tem uma galera que vai lutar lá, né? Vou convidar o Del para vir aqui. E quero convidar você que tem competição amanhã também, vem aqui que eu quero orar por você. Você que tem aí seu compromisso marcado no seu tatame com a sua bike. Ó, só você que vai competir, todo mundo vai lá te assistir então, ó. Tá bom? Vai ser lá na Striker House. Você quer estar lá a partir de que horas, Del? A partir de 5h30. A partir de 5h30 começa as lutas, você vai lutar submission. O que é submission? Explica ao pessoal. Então, é uma luta de jiu-jitsu, só que sem kimono, só de bermuda e camiseta. Ó, viu? Rápido, simples, direto. Vocês pensaram que ele ia abrir um slide agora, mostrar toda a história do submission, né? Domingão tem passeio dos motociclistas, certo? Eu vou de batedor, eu vou de carro, tô sem moto, né? Ainda tô tirando minha habilitação, junto com o Fábio. Aprendeu a dar grau na escola essa semana ou não? Tá aprendendo? A gente está tirando a habilitação, né? Como diria em São Paulo, a gente está tirando carta, né? Carta para dirigir moto. Mas domingão tem. Que hora vai sair daqui, Léo? 9h30. 9h30 da manhã você toma o seu café ou deixa para tomar café com a gente no caminho, que a gente vai para... Vitmarsum. Lá a gente vai tomar um cafezão. Então não precisa comer. Viu só? Quem quer ir junto, se programa. Eu vou de carro, vou estar junto, quer vir junto. Se você tem moto, vem junto. Tem parente com moto, venha junto também. Outro aviso antes da gente orar pelo Del aqui. As mulheres têm um aviso especial. Olha lá, um dia para tomar chá. Um chá para falar de mulher. Aqui no salãozinho da PIB é o mais sensível que eu consegui falar isso, tá? Mais que isso não dá. Tá bom? Até. Então, dia 27/4, às 2h da tarde, aqui no salãozinho, a gente vai continuar avisando aqui para vocês. Se você é mulher, você tem um compromisso marcado para vir tomar um chá aqui.
trazer as amigas? Então você traga as suas amigas. E se você, homem, está sentado e achou que a gente ia ficar por baixo, negada? Não, tem uma programação especial para vocês, só que já coloca esta data na sua agenda, 27/4, e a gente vai estar avisando aqui que a rapaziada vai ter uma programação para esse horário também, certo? A mulherada vai estar aqui, tomar um chá, comer, se divertir bastante, e a gente também vai se encontrar, né? Aonde? Segredo, né? Vou contar depois no grupo lá, montar certinho, mas se você quer participar, já salva a agenda. É que na realidade o JD não fez a arte ainda para a gente colocar, tá? Se já tivesse feito, a gente estaria falando aqui, mas ele vai fazer essa semana, até o próximo culto a gente já divulga. Beleza? Fique em pé. E mesmo que você não vai competir, você quer que ore por você, vem aqui, a gente vai orar por você junto. Tem alguém que está com o coração aí e falou assim, eu quero que ore por mim. Vem aqui, pula junto aqui então. Mais alguém? Então, é no outro, mas já cai junto, porque no outro você não vai poder estar aqui. Bom demais. Vamos orar para esses caras aqui, estende tua mão para cá. Senhor Deus, obrigado por esse tempo na Tua presença, obrigado por podermos louvar aqui o Senhor, mas te agradeço em especial pela vida dos meus amigos aqui, ó Pai. Eles têm competição amanhã, o Bob tem competição na outra semana, ó Pai. Esteja desde já, ó Pai, tirando toda a ansiedade do coração deles, dê uma força que vem de Ti para que seja um tempo divertido, um tempo agradável, cheio da Tua presença, ó Pai. O Nicolas também pede oração aqui diante de Ti, ó Pai, esteja cuidando do meu irmão, o fortalecendo, ó Pai, cada vez mais e preparando cada um deles aqui, ó Pai, para as batalhas do dia a dia. Que muito mais do que campeões dentro dos tatames, das competições, eles sejam campeões na vida, ó Pai, com o Senhor. Essa é a nossa oração aqui, que o Senhor guarde agora, ó Pai, cada um na volta para casa, que possa encontrar as suas famílias, as pessoas à sua volta, e seja um final de semana, ó Pai, cheio da Tua presença, ó Pai. Na próxima semana eu te peço, ó Pai, derrama de uma força que venha de Ti a vida de cada um, para que possamos vencer os desafios do dia a dia e celebrarmos juntos as vitórias contigo. É isso que te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você não pode ir embora sem dar uns 20 abraços nesses caras aqui, bem apertado, dizer Deus abençoe tua vida, Deus abençoe a tua semana. Nick, ó. Dá um abraço aqui, meu amigo. Deus abençoe grandemente a sua vida. Para você que está assistindo a gente, Deus abençoe. Bom final de semana para você e até a próxima sexta. Senhor, enaltecei comigo e todos a uma exaltemos o nome. Enaltecei o Senhor, enaltecei comigo e todos a uma exaltemos o nome. Seu glorioso nome. Seu glorioso nome. Em todo tempo eu louvarei o Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei o Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar